Bom pessoal, tudo bom? Deixa eu mudar aqui. Aí, beleza, melhorou agora, né? Bom, então vamos lá pessoal, vou dar uma explicada na área de vetor e matriz rapidinho, tá? Coisa muito rápida. Vou criar então um novo projetinho aqui, só para dar sequência com vocês, linguagem C. Vou colocar como exemplo matriz ou exemplo vetor, tá? Acho que o vetor eu vou dar uma explicada, mas a princípio a gente já falou ontem, tá? Então, exemplo vetor matriz, que eu vou explicar os dois juntos, tá? Bom, vou finalizar, abrir aqui o meu arquivo do projeto e aqui dentro agora eu vou trabalhar, né, toda a produção. Bom, como é que a gente declara vetor? A gente coloca o tipo, o nome desse vetor, né, como se fosse o nome da variável, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar idades, tá? Abro os colchetes e identifico quantos itens eu posso ter dentro desse meu vetor idades, tá? Então, se eu quero 5 idades, coloco 5 aqui e beleza. Vamos supor que a ideia aqui é que você armazene a idade de 5 pessoas, né? Então, desenvolva um algoritmo que registre a idade de 5 pessoas, tá? Bom, se a pessoa vai digitar, eu tenho que instigar ela com printf, né? Ou seja, eu tenho que pedir para ela digite a sua idade. E o scanf vai fazer a leitura do que ela vai digitar. Idade é do tipo inteiro e comercial. Idade. Idades, né? Que é referente ao vetor. E eu preciso passar a posição que eu quero. Como esse é a primeira pessoa que vai digitar, eu vou lá e coloco 0, que é a posição inicial, tá? Lembrando que a posição de um vetor ela inicia-se em 0, tá? Como são 5, eu precisaria replicar isso aqui 5 vezes, tá? Só que alternando aqui a posição do meu vetor para 1, 2, 3 e 4. Então 5, né? 5 posições de 0 a 4, tá? Feito isso, eu posso agora imprimir printf a idade da primeira pessoa é porcentagem D, porque é uma saída do tipo inteiro, vírgula, idades na posição 0. Perfeito, né? Para ter que ficar digitando, eu vou copiar e colar isso aqui para ficar mais fácil, tá? São 5, então a idade da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, quarta pessoa e quinta e última pessoa. Quinta pessoa é idade 0, ou seja, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Perfeito. Feito isso, eu já consegui armazenar dentro de uma única variável tipo vetor ou tipo array, e aqui dentro possuem até 5 valores, no caso os que eu digitei aqui. Na hora de executar, eu vou digitar a primeira idade, né? Então, por exemplo, 12 anos, 15 anos, 17 anos, 10 anos e 22 anos. E aí ele vai me dar a saída. Como aqui eu não coloquei contrabarra, ele acabou juntando tudo, mas ele trouxe os valores, né? O primeiro valor é 12, então a idade da primeira pessoa é 12, a idade da segunda pessoa é 15, a idade da terceira pessoa é 17 e assim por diante, tá? Bom, então só para arrumar, contrabarra N aqui no final das saídas de cada linha, né? Cada printf para pular de linha, tá? Então, novamente, aí, ó,
Beleza, a idade da primeira pessoa é 1, 2, 3, 4, 5, que foram as idades que eu entrei, né? Dei entrada aqui, tá? Bom, isso é um vetor. O que acontece quando eu tenho uma matriz, tá? A matriz nada mais é do que vários vetores juntos, né? Um conjunto de vetores. Até onde a gente sabe, deixa eu abrir aqui o Excel só para mostrar para vocês. Até onde a gente sabe, o vetor ele é linearmente único, porém ele possui vários conjuntos. Então, por exemplo, se eu fosse representar aqui um vetor de 10 ou de 8 posições, ou tamanho 8, né? O que seria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaria referenciado aqui, tá? O que acontece com matriz? Uma matriz, ela possui, em tese, linhas e colunas. E eu preciso falar quantas são. Se eu falar que é uma matriz de 3 por 3, significa que eu vou ter 3 linhas e 3 colunas, tá? Essa seria a representação de uma matriz, tá? Igual eu fiz aqui. O que acontece? Aqui denominaria linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Nesse caso nosso aqui, eu tenho apenas a linha 0. E coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? Nessa sequência de identificação, que é bom que tenha como entendimento, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. Aí, beleza. Que cada posição dessa tem uma referência, mas como essa daqui é única para linha, né? Você somente precisa declarar, por exemplo, vetor de posição tal, né? Deixa eu só mudar aqui. Com 8 posições, tá? Então, isso aqui, deixa eu só mudar isso aqui, aumentar um pouquinho para facilitar a visualização. Int vetor de 8, ou seja, vetor, que é o nome do meu vetor, poderia ser qualquer outro nome, de 8 posições, aqui. A matriz aqui, para eu fazer esse tipo de declaração, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só... int matriz, que é o nome da minha matriz. O primeiro bloco são as linhas. Quantas linhas são? 3. Então, 3 linhas. E quantas colunas são? 3. Tá? Matriz de 3 por 3. E se eu tivesse, por exemplo, outra referência, com uma matriz de 3 por 5? A referência aqui também altera. 3, que é a linha, 5, coluna. Esse primeiro bloco sempre vai ser linha. Esse segundo bloco sempre vai ser coluna. Como é que fica, então? 3 linhas, 5 colunas, tá? Essa é a representação de uma matriz de 3 por 5, tá? Lembrando que também de 0 e aqui de 0 até 4, tá? Isso aqui são as posições. Aí você vai falar assim, Kendi, por que eu preciso lembrar das posições? Porque, por exemplo, tá, vamos supor que eu preencha aqui de valores. Aqui não. Não, aqui também não. Beleza. Tá. Então aqui, ó, eu tenho valores já dentro da minha matriz, tá? Tô dando um exemplo. O que acontece? Deixa eu só organizar isso aqui para ficar bonitinho. Aí, visivelmente alinhado. Perfect. O que acontece? Cada uma dessas lacunas da minha matriz possui o que a gente chama de endereço, tá? É muito similar àquele jogo Batalha Naval, tá? Por exemplo, qual é o endereço, tá, da matriz do valor 67? O valor 67
nada mais é que o nome da matriz na posição linha 2. Opa. E na coluna 1. Beleza. Deixa eu só mudar aqui, fazer um esqueminha para ficar bonitinho aí, tá? Então, esse daqui é o 67, tá? Ah, Kendi, e se eu falasse para, tipo, pegar qual é o valor da matriz da linha 1, coluna 4? Qual que é aqui? Linha 1, coluna 4. Você vem aqui, ó, na posição da linha 1, tá? Não é a primeira, e sim linha 1, começa do zero, tanto linha e coluna, tá? E a posição 4, então 0, 1, 2, 3, 4. Então o valor é 34. Toda vez que eu chamar essa matriz 1, 4, vai vir o valor 34. Por quê? Já está preenchido aqui. Da mesma forma, eu poderia, tipo, chegar aqui, né, e falar assim, ó, a 1,4 vai receber, vou até colocar aqui, ó, recebe 69, tá? Vamos supor que eu fiz esse comando lá. O que acontece com essa linha? Ele vai vir aqui na 1,4 e vai se tornar 69, tá? Isso aqui é uma instrução. Aqui eu tô só buscando o valor, tá? Eu não tenho nenhuma igualdade ou receba aqui. Aqui eu já tenho uma instrução de receba, que é a matriz nessa posição, linha 1, coluna 4, vai receber 69, tá? Isso porque é uma matriz de inteiros, tá? Ah, e se fosse de números quebrados, Kendi? Ué, aqui estaria como float. Ah, e se fosse, sei lá, de caracteres, char, tá? Então, geralmente a gente usa bastante exemplo de inteiros, que é mais fácil de vocês entenderem, né? E é uma referência rápida. Bom, então vamos voltar lá. Como é que eu declaro? Ó, declaração de matriz. Como é que eu declaro? Tipo, vou dar um nome para essa matriz. Eu vou então colocar assim, ó, matriz 1, né? Ou matriz 2022, não sei, um nome. Vou declarar dois campos. O primeiro é da linha. Quero fazer uma matriz, ó, declaração de matriz 2 por 3. São duas linhas, 3 colunas, correto? Kendi, e se, vamos supor que eu já queira preencher aqui mesmo nessa linha, nessa execução. Eu venho e faço igual eu fiz no vetor. Coloco entre chaves os valores. Como eu sei que são 2 por 3, significa que eu tenho 6 valores. Não é? Por quê? Uma matriz de 2 por 3 tem quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, tá? Na hora que eu for colocar os valores, como é que ele vai ficar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Essa ordem aqui, ela segue da seguinte forma. O primeiro valor é a posição 0, 0. O segundo valor é a posição 0, 1. O terceiro valor é a posição 0, 2. O quarto valor é a posição 1, 0. Essa posição é 1, 1. E essa posição 1, 2. Mas como assim, Kendi? Bom, se eu tenho uma matriz de 2 por 3, vou representar ela aqui, ó. Matriz 2 por 3, tá? Eu sei que são duas linhas, 3 colunas, tá? Isso aqui é só uma representação, tá? Ó, uma matriz de 2 por 3. Bom, como é que fica? Como eu joguei dessa forma, poderia ser outros valores aqui, tá? Pode ser, por exemplo, valores alternados, tá? Porém, a sequência de entrada aqui, né, a ordem de números do primeiro aqui até o último, vai respeitar o início da matriz. A matriz, como é que ela é preenchida? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, igual você escreve um livro. Então, aqui é a linha 0, linha 1, coluna 0, 1 e 2. O primeiro valor digitado, o 3, por exemplo, ele vai encaixar no 0, 0. O segundo valor, que é o 2, vai encaixar no 0, 1. O terceiro valor é o 5, vai encaixar no 0, 2. O que acontece aqui?
Como eu sei que eu tenho essa ordem de sequência, que é, vamos inserir aqui, ó, formas, linhas, formas, setas. Vai, filho, seta para direita. Ó, é nessa sequência, daqui para cá. E agora vamos ver se eu consigo. Não consigo. Inserir formas, setas, de cima para baixo aqui, daqui para cá. Então ele começa sempre de assim, terminou, volta para, vem para cá, tá? Vem para essa célula aqui e vai indo. Terminou, vem para essa, vai até o final. Então ele vai preenchendo dessa forma, tá? Então depois do 5 o valor é o 7, então ele vem para cá. Depois é o 8 e o 1, 8 e 1. Esse é o preenchimento da matriz, tá? Quando eu já tenho os valores já pré-definidos. Mas, Kendi, além de eu ter os valores, eu posso ter uma matriz de 3×2 que eu queira preencher, né? Vamos supor que eu vou preencher. Então, vou colocar a matriz aqui, ó, matriz somente 2×3, é outro valor, tá? Só que eu não vou declarar os valores, igual eu fiz aqui em cima. O que acontece aqui? Aqui eu preciso inserir as informações. E como eu faço essa inserção? Da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, por exemplo, vamos por aqui, ó, que eu tenho um printf, digite o primeiro valor da matriz. Opa, matriz, tá? Isso só para induzir a pessoa a digitar. scanf. E vou ler essa informação. Como minha matriz é do tipo inteiro, o valor que vai ser lido é do tipo inteiro. Matou a nota. E comercial, matriz na posição 0. Opa. 0. Ou seja, linha e coluna 0. Né? Bom, o que acontece aqui? O scanf vai ler o valor digitado e vai salvar na matriz, que é essa minha, esse meu vetor, na posição 00, que é o primeiro valor, né, de entrada. A sequência é a mesma, tá? Mantém a mesma ideia do anterior. Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Porque o segundo valor não é esse aqui, que é sempre assim, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, volta para cá. E assim vai preenchendo a sequência, tá? Então o primeiro é 00, depois é 01, depois é 02. Então, ó, 00, 01, 02. É claro que aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro valor digitado, tá? O quarto valor é, como já finalizou o terceiro valor aqui, ele vem para baixo. É a linha 1, coluna 0. Então o quarto valor, linha 1, coluna 0, tá? O quinto e o sexto funcionam na mesma sequência, tá? Onde eu tenho o quinto é 1, 1, né? Porque é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Dessa forma, eu consigo já induzir isso aqui, tá? Ou seja, eu já consigo inserir as informações. Como é que eu imprimo na tela? A mesma ideia daqui, tá? Vou até usar um exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, imprima o primeiro valor da matriz. Aí eu posso até colocar assim, ó, só para, isso aqui é só 2×3, aí beleza. E aí eu chamo a minha matriz. Quem que é o primeiro valor? Coluna 0, linha 0, coluna 0, tá? Então, o primeiro valor da matriz 2×3 é tal. E aí eu posso replicar isso aqui, né, 6 vezes. Deixa eu ver aqui, são 6 valores: 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. E aí eu troco só os valores aqui, ó, primeiro para segundo, terceiro, quarto,
quinto e sexto, né? Então, a hora que eu executar, vai me pedir, ó, digite o primeiro valor da matriz, né? Deixa eu arrumar aqui só para mostrar, ó. Então, vamos supor que eu digitei 23. O segundo valor da matriz, ele já salvou, porque ele leu e salvou na posição 00. Vou digitar 33, 43, 53, 63 e 3. Vou dar Enter, ele vai imprimir para mim, ó. O primeiro valor da matriz é 23, porque é a posição 00, né, que foi armazenado. O segundo valor é 33, depois 43, 53, 63 e 3. Bateu com as entradas, tá? Então observa que isso aqui ficou legal, né? Deu para a gente dar uma ideia de como é organizada a matriz por posições de linha e coluna. Candy, beleza, até aí a gente entendeu, tá? Não tá difícil essa parte, eu sei, não tá. Que acontece? Aqui no vetor, para que a gente reduza isso aqui, o que nós fizemos ontem? For, eu vou declarar aqui um int i, né? Porque eu tenho que declarar essa variável, que é a variável de contagem, mas aí eu vou declarar aqui em cima junto com as declarações, int i. Vou falar que então, dentro do meu for, meu i começa em 0, i menor. Como eu sei que a idade aqui, o exemplo, são 5, então menor que 5. Tá? Eu sei que são 5 idades, 5. Aqui é ponto e vírgula. E mais eu usando incremento. Aqui dentro, lembra o que eu fiz? Eu peguei apenas pedi apenas um único item e troquei aqui pelo i. Porque toda vez que esse meu contador executar, ele vai somar mais um e eu vou percorrer meu vetor. Vou mudando a posição do vetor, tá? Da mesma forma aqui, posso pegar esse exemplo aqui na hora de imprimir, né, ó. Porém, é claro, trocando apenas o texto, né, e removendo scanf, que não vai fazer leitura, aqui eu só estou imprimindo. A idade aí é que está o problema. Aqui, primeira, segunda, terceira, é a questão base, tá? É que se você indexa uma posição, não fica legal. Então, a idade das pessoas são... Aí eu mudo o texto aqui só para adequar. E aí, na posição de i, tá? Começando de 0 até 4, tá? Que é o que começa, ó, 0 até 4, tá? Então, esse for também realiza... Esse cara realiza tudo isso aqui. Esse cara realiza a mesma coisa que está aqui. Tanto que se aqui eu comentar este trecho, lembrando que barra asterisco, tá? E asterisco barra comenta todas essas linhas, para eu não ter que ficar dando barra e assim por diante, tá? E aqui a mesma coisa, eu vou colocar um barra asterisco e aqui no final onde eu quero finalizar o comentário, asterisco barra. E aí ele comenta só esse bloco. Se eu executar, isso aqui vai estar ok, tá? Por exemplo, eu vou dar sequência aqui, ele vai me pedir da matriz porque está aqui em cima, é o primeiro item. Então vamos preencher a matriz e aí ele já começa a idade, ó. A idade é justamente isso, esse for aqui, ó, tá? Então eu vou digitar a idade. 2, 4, 6, 8, 10. E aí ele imprime, ó, a idade das pessoas são 2, 4, 6, 8 e 10. E aí ele finaliza. Por quê? Esse for e esse for substituiu o que está comentado. Candy, eu consigo usar for aqui na matriz porque é parecido. Eu consigo. Porém, pessoal, existe um leve detalhe. É que você tem duas posições aqui. E se você usar o for com i, ele só vai poder mudar uma posição por vez, né? Então você vai precisar de uma outra variável j, por exemplo. Candy, como é que fica então? Bom, se eu quiser fazer um for para repetir isso aqui e preencher certinho, esse cara vai ser o i e esse cara vai ser o j, tá? Então, em tese, né, essa matriz aqui, na hora de fazer as referências, ó, vou até comentar isso aqui na frente só para mostrar, tá? A matriz, a posição aqui é i e a posição aqui é j. Ou seja,
esse valor inicia em 0 e esse valor inicia em 0. Só que eles não podem ser iguais, porque toda vez um fica e o outro muda. Um fica e o outro muda. Muda, muda. Fica, muda e fica e muda. Beleza? Como é que eu faço então o for para matriz? O for para matriz precisa de dois fors, um dentro do outro. Então, for. Primeiro for, né, a primeira repetição é a da linha, tá? Então, o que acontece? I, porque a minha linha é I. Né? Então, I igual a 0. I menor. Quantos valores são? São 6, não é? Então, menor que 6. I mais. Esse for vai mudar a posição das linhas. Ah, Kendi, mas são 6 valores, mas são só 2 linhas. Então, I 2 e não 6. Tá? Porque, lembra, esse for aqui é for para as linhas. Precisa contabilizar a quantidade de linhas de 0 até 2, ou de 0 a 1, né? Que é a referência que nós temos, 0 e 1. Tá? Na linha. E a coluna de 0 até 2. Então, nessa sequência aqui, eu vou ter outro for que vai falar que J inicia em 0, J menor que 3, J mais. Aí você vai falar assim, Kendi, me confunde tudo. Por que você colocou um for dentro do outro? Porque na execução da instrução, a hora que esse cara aqui vale 0, na primeira execução, esse também vai valer 0. Então, se aqui é o for para as colunas, esse cara aqui vai iniciar em 0. Então, vamos supor que na sequência da execução, esse cara aqui, o I é 0. Beleza. O J vai rodar, esse for aqui vai rodar todas as 3 vezes para depois voltar para o for e aqui sair de 0 para 1, que é a sequência que nós temos aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ou seja, aqui é o valor de I, ó, e aqui é o valor de J. Tá? A ideia não é tão difícil, tá? Não é tão absurda. Tá? A questão talvez é somente a orientação, tá? Com relação a essa, deixa eu colocar aqui, ó, aí. Essa informação I só vai mudar para 1 depois que executar 3 vezes a mudança de J, que é o que ocorre no for. Esse cara 0 só vai ser 1, só vai somar mais 1 a hora que esse for da coluna rodar as 3 vezes que ele tem que rodar. Terminou as 3 repetições, aí ele vem para fora, soma I mais 1, então muda para 1, e aí ele volta de novo. De 1, 0, 1, 1, 1, 2. Tá? Dessa forma você tem a implementação da matriz. Tá? E aí, para só orientar, nós vamos pegar aqui, né, só para jogar aqui dentro, né, que é o que vai ser executado. Tá? Porém, é claro, digite o valor da matriz, vai ler um valor inteiro, tá certo? A matriz na posição 0, 0, mas aqui é a linha. Quem que é a minha linha? Meu valor de I. Então aqui I. E quem que é a minha coluna? O J. Então J. Tá? Com isso aqui é o suficiente para preencher, que é o mesmo que isso aqui, ó. Tá? Então se eu chegar aqui, por exemplo, e comentar isso aqui, que é o bloco que eu tinha feito antes, e deixar só esse for, ele vai realizar para mim, ó. Se eu vir aqui, ó, já digite o valor da matriz. Aquilo que está aqui em cima está tudo comentado, ó, não vai executar. Então vamos supor que eu digite 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor da matriz 2 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Kendi, mas o senhor não alterou aqui. Eu não alterei porque falta realizar o for para a matriz. É o mesmo for, só vai mudar o que está dentro aqui, tá? Então eu vou copiar aqui, vou jogar para cá, só vou mudar o conteúdo. Então é só um printf que vai aqui dentro, tá? Em vez de ser o primeiro valor da matriz 2 por 3 lembra, quem que é a linha?
matriz I de I de J. Quem que é o I? As linhas. Quem que é o J? As colunas. Ou seja, nessa execução aqui também, for começa em I igual a 0. E 0 é menor que 2? É menor que 2. Então ele vem para dentro aqui, ó, ele começa a executar isso aqui. J é 0, o I é 0, mas o J é 0 também. 0 é menor que 3? É verdadeiro. Então ele vai e imprime isso aqui passando os valores de 0 e 0. Beleza. Volta aqui para esse for. Somou, J já não é mais 0. J agora é mais 1, então é 1. 1 é menor que 3? É verdadeiro. Vai imprimir então o primeiro valor da matriz, é matriz na posição I, que ainda é 0, e J, que somou mais 1. Então 0 e 1, que é essa entrada aqui. A hora que ele sai desse for e volta aqui para cima, ele somou mais 1 de novo. Então já não é mais 1, é 2. 2 é menor que 3? É menor que 3, é verdadeiro. Então ele vai executar esse bloco, onde meu I ainda é 0, porque eu não somei mais 1, esse for aqui não voltou para cima, ainda está na I igual a 0, porém meu J já vale 2, que é o segundo valor aqui, ó, tá? Voltou aqui por esse for, somou mais 1 é 3. 3 é menor que 3? Não, é falso. Se isso aqui é falso, ele sai desse for e vem para cá, ó. I era 0, somou mais 1, 1. 1 é menor que 2? É menor que 2, é verdadeiro. Então ele vai voltar para esse for novamente. Só que o I agora vale 1 e o J 0. Então ele vai imprimir novamente. Ele vai verificar, 0 é menor que 3? Então ele vai imprimir o valor da matriz na posição 1, 0, que é o próximo valor. Depois 1, 1 e 1, 2. Por que 1, 1 e 1, 2? Porque somente o J está alterando nessa etapa. Tá? A hora que terminar o 2 aqui e J for 3, 3 é menor que 3? Não, não é. É falso. Se é falso, ele vem para cá. Aqui era 1, somou mais 1, 2. 2 é menor que 2? Não é. É falso. Então ele finaliza o for também. Tá? Bom, com isso, esse bloco inteiro foi substituído por essas linhas do for aqui. Tá? Toda vez que eu for trabalhar com matriz, você vai ter certeza que vai trabalhar com dois for. O primeiro for para as linhas e o segundo for para as colunas. Tá? Se eu executar isso aqui, ele vai me pedir, é claro, o primeiro exemplo, né? Matriz, vamos supor 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí ele começa, ó, o primeiro valor da matriz é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A idade. Aí foi. Então, digite a idade. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Bateu. E eu só utilizei estruturas de for. Tá? Ó. Beleza? Pessoal, esse foi um exemplo. Matriz e vetor. Tá? Eu vou salvar isso aqui. Tá? E vou publicar lá no vídeo. Vou subir esse vídeo. E aí vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, depois vocês me perguntam. Beleza? Valeu, gente. Até.